Fala galera, boa noite. Nós estamos aqui com o Endurance Cast, né, um novo conceito de podcast aqui na cidade de Araçatuba e região. Hoje a gente trouxe aqui duas pessoas que são referência nos seus esportes, né, como atletas aqui. E eu queria apresentar para vocês que é o capitão Michel Deusdete, o nosso doutor Felipe Fornari aqui, tá? A gente vai apresentar eles para vocês, o currículo deles é extenso, são fenomenais. Michel Deusdete, apaixonado pela SP City. Estou aqui com o currículo dele que é extenso, profissional de educação física, personal trainer, treinador de corrida de rua, organizador de evento esportivo, 10 km de running por Araçatuba, mais de 20 provas organizadas, 5, 10, 21 e 42 km. É KM demais, hein? KM, hein? Rapaz, parabéns, capitão. Parabéns. E estamos aqui com o Felipe, né? Felipe Augusto Fornari, médico formado, tá? Desde 2010. Fez dermatologia, nutrologia, faz medicina esportiva agora, diretor-chefe do Instituto Médico Legal da Noroeste no estado de São Paulo, tem um programa de televisão sobre saúde no SBT chamado chamado Vida Leve e Saúde, maratonista, triatleta, amador, casado, pai de gêmeos do Felipe e da Alice. O homem é um fenômeno, né? Porque assim, tudo isso ainda ser um triatleta e tudo isso aí tem que ter disposição, tem que aguentar, Verdade. E o Michel tem o... Como chama o seu menino? Miguel. Verdade. Fez os primeiros 5K dele, né? Grande. Eu acompanhei o primeiro 5K. Não. Tá vendo? Sente o peso. Ainda queria fazer mais, porque eu tava lá no dia, ele fez 5, não vai, eu quero fazer 8, eu tava lá no dia. Legal. Pessoal, vamos começar? Vamos lá. Michel, vamos começar com o Michel. Vamos lá, Michel. Como que surgiu na sua vida esse negócio de correr, Michel? Nossa, bom, vamos lá. Primeiro eu tenho que agradecer aqui a oportunidade por estar nesse bate-papo, nesse podcast, nesse Endurance Cast, né? Parabéns pelo trabalho, a gente fica feliz aí. Acho que tudo que vem para incentivar e incendiar o esporte na cidade ou na região e envolver a KM Runner também, envolver a Michel Deusdete, então a gente agradece pelo reconhecimento, tá? A corrida em si, ela entrou, acho que da forma que entra em todos os atletas, que é sempre ser desafiado por alguém. A maioria das vezes, acho que todas as vezes que você encontra algum amigo, porque você começou a correr, alguém foi, eu sigo um cara que correu, alguém me chamou, alguém me convidou. Geralmente sempre tem esse parceiro, essa pessoa. E eu acho que até é uma coisa legal para que você marque sempre aquela pessoa que te levou para o esporte, né? Acho que é legal sempre você comentar, ser grato por essa pessoa que te levou para o esporte. E uma das pessoas que me levou para o esporte foi o Anderson. O Anderson, só chama de negão, ele é esposo da Andressa, ele é super forte, o cara só entende, assim, ele entende muito da parte de muscular, de academia, né? Fui atleta do atletismo há muito tempo e ele falou assim, vai ter uma prova de aventura, vamos lá, vamos correr. Eu não corria nada, e era uma prova do SESI. E aí ele falou, vamos lá, vai ter uma prova de revezamento, e carrega não sei o que, e rema, e tem que pedalar junto. Ia dar, sei lá, 15, 16 quilômetros. E todo o grupo tinha que ir junto. Aí ele me convidou e eu falei, vamos lá ver que esse negócio aí já era da área, profissional de educação física, e só trabalhava na academia, na performance, junto com ele. E ele me convidou, fui lá, vamos lá ver. E eu fiquei assim, super apaixonado. Claro que primeiro eu tive instalação, né? Eu corri As cadeias de primeira viagem, que sempre assim, Nunca tinha corrido? nunca tive assim. Aí quando ele me convidou, a gente correu uns 2, 3 dias antes, né? Assim, umas 2, 3 vezes antes, uns 2, 3 treinos. Coisa assim de 5, 8 quilômetros. Ainda suportei bem, né? Correr essa distância, sem nunca ter feito. Mas aquele pace alto, 5,36, né? Que O 5,30 é alto? assim. Foi no meu começo. Corria 5,30, 6,30. Até 6,30 eu suportava bem, até quando era longa distância. E aí ele falou, vamos lá fazer e tudo mais. Aí a gente fez 2, 3 treinos antes e fomos para essa brincadeira aí. Aí erramos o percurso. A gente dominou a prova praticamente do começo ao fim, mas fomos classificados porque a gente errou o percurso, era ponto controle. Você tinha que ir para o ponto 1, fazer uma tarefa, ir para o ponto 2, fazer outra tarefa, ponto 3,
Tá, e aí eu acho que em algum momento a gente pulou algum ponto e aí o GPS não deu, que a gente passou por um dos pontos. A gente terminou a prova praticamente em primeiro colocado, mas faltando um ponto, então automaticamente a gente foi eliminado da brincadeira. Mas tinha que carregar tora no meio do caminho, tinha que atravessar um bote. Mas você ia fazer uma corrida, no veleiro? No veleiro. No veleiro. E aí, eu acho que teve 4 edições dela, né? Sim. E aí eu fiz a primeira, foi esse Encanto, porque assim, eu passei muito mal, fiquei muito precário para mim. Eu falei assim, cara, é lindo isso aqui, mas eu preciso treinar para fazer isso aqui. Morremos, né? Não dá para fazer sem treino, né? E eu falei, nossa, ano que vem eu venho para ganhar. O outro ano, depois dos outros 3, 4 anos que teve seguido aqui, a gente foi campeão dela. Em seguida, uma da outra. Então, surgiu através do convite, essa brincadeira, né, que a gente correu. Muito bom. Competitivo, não? Só um pouquinho, né? Foi uma vez. Não, Já foi pra ganhar, assim. Chegou lá falando assim, não, ó, vocês são Especial, sub-30, irmão. Tá querendo parar já por aqui, velho. Fornato, você, médico, sempre foi esportista, ou não? Também foi um convite de um amigo, um desafio, que foi que você entrou pra... Porque você é atleta, né? Então, nada, pode. Você começou, tipo, na corrida, depois você foi pra lá. Na verdade, eu comecei desde pequeno. Fazer natação. Aí eu fiz por muitos anos natação. Fiz karatê, cheguei até a faixa marrom, até o Izatuba. Eles falaram, vamos lá subir pegar preto com o Izatuba. Agora não dá, cara. Eu vou dormir pra aparecer, agora não durmo Tem que mais. ter 48 horas. São esportes diferentes, cara. São coisas diferentes, não tem jeito. Até na época o meu treinador de natação falou, cara, você vai ter que escolher, ou você faz o karatê ou você faz a natação. Aí uma época eu treinei com o primo também no atletismo, fiz uma época de corrida. Aí fui, samba, aí fiz. Eu achei que nunca mais fosse nadar, entrei na faculdade. Na faculdade os caras falaram, e aí, o que você faz? Lá, fazer natação. Aí fui dar um tiro lá, ganhei desse cara, você vai ficar diretor da natação. Eu nadei os 6 anos na faculdade. Aí passou, daí comecei a trabalhar igual louco, eu trabalhava de manhã, tarde, noite, madrugada. Comecei, dei uma abandonada no esporte, virei professor de faculdade. Aí os alunos lá teve, tipo o Júlio aqui, que é da Toledo, teve lá ainda. Sei. Aí os alunos me inscreveram lá. Gilpai. Eu me formei, né, mas... Legal. Aí os alunos me inscreveram, eu fiz a natação, ganhei lá, ganhei um troféuzinho. Aí os alunos perderam para educação física, para medicina. Aí ligaram comigo e falaram, professor, tá vendo? Nós perdemos por causa de você, por causa de mim, sempre me inscreveram. Aí eu joguei, nadei por Araçatuba, os regionais e tal. Enfim, aí eu dei uma pausa, só trabalho. Aí comecei a me alimentar mal, beber. Quando eu vi, eu tava bebendo quase todo dia, engordando. Aí teve um Réveillon que eu fui pra praia, aí tava com o pessoal, uns influencers lá, meio-dia, aquele calor, os caras treinando. E eu olhei assim, tomando uma Heineken. Eu falei, cara, alguma coisa tá errada, né? Será que sou eu que tô errado? Aí eu voltei, minha esposa sempre fala, você é 880. Eu voltei e falei, vou dar uma parada, vou retomar a alimentação e começar a treinar. Eu falei, vou fazer esse negócio do triatlo aí. Ela, que triatlo, você é louco? André, vou nadar, já nadava, vou correr, vou pedalar. Eu comecei devagarinho, fiz até uma prova do caminhão, tem uma foto com ela, que é a camisa vermelha, acho que quem foi isso aí? A quinta edição. Foi em 19, eu acho. 19. Isso. Aí levei ela junto, aí comecei a treinar e tal, aí comprei uma calóizinha, comecei a pedalar, mas ia assim, de boa. Lembra os calóis? Todo mundo faz uma calói, né? Eu também comecei com uma calói. Fazer uma barra forte. Já tive uma também. Só um monarca, tão pesado que era. Aí eu tinha assessoria, pedalava no domingo, aí o negócio começou a ficar sério. Eu comecei, vamos fazer uma provinha. Aí não tinha assessoria aqui de triatlo, né? Aí eu peguei um Rio Preto, fazia online, aí comecei a gostar. Porque isso aí você acaba se dedicando, né? Aí fiz a primeira prova em Brotas, peguei em terceiro lugar, falei, nem esperava, né? Aí, Foi um 70.3? Não, lá foi um sprint. Um sprint. Porque assim, para até para diferenciar para as pessoas, né? Falam, triatlo, natação, ela tem várias fases, vamos dizer assim. Ela tem um super sprint, que parece que é 350 metros de natação.
350 de natação, 3 de corrida, agora o pedal que eu não vou lembrar. Acho que é 10. 10 de pedal, 10 pedal e 2,5 de corrida. 2,5 de corrida. Então, assim, é bem Eu de queria boa. ver coração na boca, assim, eu acho que Vai, o Super Sprint foi o Carlos Galvão que introduziu, né? Ele não existia, né? Carlos Galvão. E aí o sprint, que era o básico do triatlo, que é 750 metros de natação, 20 de pedal e 5 correndo, que é uma prova pauleira. Aí você tem o Olímpico, que é dos Jogos Olímpicos, aí já é 1,5 nadando, 40 de bicicleta e 10 correndo. Aí você tem o 73, que é o meio Ironman, que a gente fala, aí é 1.900 nadando, 90 km de bicicleta e 21 correndo. É a metade das milhas, né? Metade das milhas. Aí nós temos 140,6 milhas, né? Ou o Ironman Full. Esse que eu estou me preparando. Você vai fazer. Vou fazer a primeira vez agora, daqui 13 dias. Nossa. Aí é 3.800 nadando, 180 de bike e termina com a maratona, que é 42. Ele trouxe. Pode encerrar, pode encerrar. Pode Não, encerrar. eu tô pensando em fazer uma vergonha. O Magno tem que dormir pra Você tem que treinar. Você tem que Não desenhei coisa com força, né? O corpo humano pode chegar em qualquer lugar, né, que quiser. Isso que é legal. É a mudança de chave dele. Ele falou, não, vamos fazer isso ali. Ele não começou lá na primeira, começou ali na última, né? Começou na primeira, aí vai A chegar. evolução Daqui 13 dias tá aí, ó. Já passou, Michel, fazer um Iron? Não, eu vi o Vinícius uma vez, o Vinícius é de Birigui. Pedala, castigo, forte. Passou por 20 bicicletas esses dias. Eu não me lembro, quando eu conheci ele, eu acho que ele só corria. Eu não me lembro se ele já era do Nantri de uma vez. E aí eu fui levar a bike da Kelly, da namorada, se eu falar que Kelly, ela vai da namorada. Fui levar a bike dela lá no CT. Aí os caras arrumando, aí ele chegou lá e falou, não acredito que você vai entrar no triatlo também. Não deixa esse cara entrar no triatlo, não, você vai dar trabalho. Cara, eu nunca pensei. No trio eu nunca pensei. Não. Eu nado, já fui professor de natação também durante o período de faculdade. Assim que eu saí da faculdade, dei aula de natação. Tem até uma história legal. Eu antes de dar aula de natação e antes de aprender a nadar, eu fiz salva-vidas. Sem saber nadar, eu fiz salva-vidas. É incrível, é uma história muito bizarra. Alguém? Não, graças a Deus, já estava na minha mão e tinha um certo perigo. Eu tava estagiando, cara, na faculdade. Tipo, quando você tá na faculdade, você tenta receber propostas de tudo que é lado. E eu tava morando fora, morando em Diamantina, na FAI, fiz faculdade na FAI, em falta de recurso lá, para se manter lá, e morando lá. E aí tem o ATC, que é o clube de lá, né? Não sei se você conheceu. E o cara chegou, o dono do clube chegou e falou assim, eu preciso de estagiário para ser salva-vida no clube. Sim. E aí tinha o Michel, que estava precisando de dinheiro urgente, e tinha a Michele, que era uma amiga minha, uma amiga minha que também fazia a educação física. E a gente levantou a mão na hora, que a gente estava precisando da situação para continuar pagando o curso. E aí o cara olhou, e ela era assim, vai estrear um palito. E o cara olhou assim, falou, você sabe nadar, né, filha? Aí ela falou, que sei. E ela sabia, nadava rio, tipo, entrava nas enxurradas, se tivesse para nadar, ela nadava. Sempre foi muito boa, sempre morou no sítio e tudo mais, né? E aí ele olhou pra mim, você sabe, naquela época eu não tinha um porte físico de corredor, eu tinha um porte físico mais atlético, da parte muscular, né? Você nada. Aí eu falei, tudo bem, fui lá quietinho. Só foi normado. Fui quietinho, pensando assim, preciso pagar minha faculdade, nem sabendo o risco que as pessoas estavam batendo ali. Aí eu falei pra ela, se acontecer alguma coisa, eu jogo a boia e você pula, entendeu? E com uma semana ali, assistindo as aulas de natação que tinha no clube, eu peguei e falei assim, não, preciso urgente aprender isso. Aí acabava as aulas de natação que eu ficava olhando assim de longe, eu ia pra lá, aprendia a nadar e fazia as técnicas, até pronto. Aí eu ligava minha mãe e falei, já tô um golfinho já tô mandando bem, já tô nadando muito. Aí nadei 1 km, 2 km, de boa ali em piscina, sempre gostei muito de piscina, mas a nado aberto, eu acho que eu nunca treinei. Não sei se eu travo ou não, mas eu acho que não é uma área que eu iria, não. É mais minha corridinha mesmo. Eu posso estar errado, mas eu acho que essa parte
do nado em águas abertas, acho que tem umas tendas, galera tem medo de águas abertas, entendeu? Então, respeito, né? Tem um respeito. A piscina você tá vendo a fundo, você tá vendo o que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que enquanto tiver esse medo, tem mais gente viva no mundo, viu? Porque, assim, eu já nadei em águas em rio, assim, tá na zona de fora no sítio ali inteira. Cara, você vai assim, você acha que tá em um lugar que você olha, você tá indo pra um totalmente diferente. Então, o que você fazer? Tem uma porta de segurar. Você volta. Eu acho que é isso. O pessoal tem muito medo mesmo. O principal fator é o medo de estar. E é bom mesmo. Como falou, Isso, dá uma certa segurança de sobreviver. Com tria, até eles travam na água mesmo. Aí pega, fica desesperado, gruda na boia, chama um caiaque, a gente respira, calma, vai devagarinho. E é o psicológico também. Psicológico. Cara, eu falo piscina, em qualquer horário você olha pra porta e fala, pô, vou ali. E segura na borda e se controla ali. E eu acho que você tá num lugar aberto, no rio ou no mar, e aí? É você e quem? Por isso que Até boiar fica difícil, né? Porque as ondas, o negócio é tudo mesmo. a que é ali, que faz essa parte, tá de parabéns, cara. Michel, você falou que foi instrutor de natação. Hoje você é instrutor de corrida de rua, Simplesmente. treinador. Sim. Da onde que surgiu essa vontade? Foi uma vontade de ser treinador ou foi uma necessidade? Eu acho que foi uma necessidade, uma grande necessidade. A Karen Hunter, acho que você conhece uma parte dela. A Karen Hunter, por um bom tempo, ela sempre foi voluntária. Ela não era uma assessoria, né? Então a gente juntava um grupo, vamos correr, tá, e tudo mais. E aí juntava ali, marcava um ponto de encontro e falava, e aí eu passava o treino pro pessoal ali, sempre gratuito. Hoje vai ser treino de tiro. Hoje vai ser longão, hoje a gente vai correr, vai até Big Wheel e tal e tudo mais, mas nunca com a prescrição, né? Porque eu tinha comigo que era meu hobby, era algo que eu gostava de fazer, que eu gosto ainda até hoje, né? Mas eu tinha medo de parar de gostar quando ele virasse meu trabalho, quando ele virasse um trabalho. Sim. Então eu ficava com aquela situação tensa assim, pô, se eu transformar isso no meu trabalho, será que eu vou continuar gostando? Então eu prolonguei isso o mais possível. Então começamos lá em 2013, 2014, 15, 16, 17. Eu falei, cara, aí deu pandemia. E aí o recurso de todo mundo foi lá embaixo, né? E aí virou assim, no final, antes da pandemia, eu falei assim, eu vou prescrever uma meia maratona para mim e para o Bruno Elias, um amigão meu. E falei, se der certo, e eu vou saber, eu sei prescrever para os 5, para os 10, eu vou prescrever uma meia maratona, é o mesmo esquema para maratona e tudo mais, então vamos fazer o teste, cobaia, eu e você, vamos. Queria passar lá para ritmo de 4 travado, 1h24, os 21 quilômetros. E aí deu super certo. Falei para Kelly, tô largando aqui, Namorada. namorada. Você também, é só avisando. Você não Perdão agora. Falei pra namorada, falei assim, olha no relógio aí, 1h24 tô chegando. E larguei muito consciente e depois de ter feito o ciclo bonitinho, né? E aí deu super certo. Quando eu voltei, eu falei, vou começar a prescrever. Em janeiro, eu abri assessoria, prescrevendo e cobrando isso para os atletas, né? Cobrando, aí reuni um grupo que eu já tinha e falei assim, eu vou iniciar esse trabalho, estudar, quem quiser estar comigo, tá comigo. A gente tinha 80, quase 100 alunos não, 100 amigos que corria na Karen Hunter. Aí dos 100, só ficou 20. Falou, não, 20, quero tentar, vamos lá, vamos ver como funciona. E aí 80 sumiu, aí os 20 fiéis, 20 que começou e falou, não, vou dar uma voto de confiança. E aí foi janeiro. Deu fevereiro, março, veio a pandemia. Aí eu falei, nossa, e agora? Ferrou, grandão. Aí, do nada, apareceu, Michel, você tava fazendo aquele treino ainda? Já que não pode fazer em grupo, eu vou fazer sozinho. Aí eu falei, beleza, aí prescrevo. A gente começou a chegar 1, 2, 3, 4, tá, e aí já tinha aqueles 20, aí foi tomando uma proporção, e logo quando voltou, pós-pandemia, todo mundo sabe, o ciclismo foi lá em cima, a corrida foi lá em cima, então o esporte que não precisou de ir para dentro da academia se tornou um primeiro esporte. O jogo virou muito grande, né? O jogo virou, né? E aí automaticamente a assessoria já era uma equipe de corridas que se tornou uma assessoria, ela
ela super caminhou sozinha. Aí foi uma necessidade que foi acontecendo aí. Top. Fornago, fazer uma pergunta que o pessoal fez pra mim. Que eu sou atleta, a gente vai passar pelo Fornago. Te acompanho de perto, vejo seus stories, assim, eu gosto muito de ver lá. E você tá treinando pro Focus, é um volume muito alto, assim, de treino, a gente sabe como que é. Assim, contra a maratona, mas assim, triatlons envolve muita coisa. Você como triatleta e médico, tá? Como que você evita as suas lesões e cuidar do corpo? Porque assim, é um volume muito alto no dia e na semana, então nem se fala, né? E a gente sabe, fisiológico vai fora, de descanso, alimentação e tal, mas de fato mesmo, na verdade, não é crua. Como que é? Você fala, só, não, eu sinto dor, a gente vai tentando aqui, as lesões não vêm, mas as dores tá aqui, entendeu? Como que é isso aí? Antes de você responder, deixa eu perguntar. Eu vi certo mesmo, um story seu, você tinha que ingerir 5.000 calorias num dia só, no fundo. Sim. É aquilo lá mesmo? É muito mais, eu fiz uma estimativa. Ah, foi uma estimativa. Ela tava com uma marmitona, Eu vi. Eu vi. mas tirei. Eu fiz um simulado semana passada, que eu nadei 4,5 km, depois eu pedalei 160, depois eu corri 25. Eu perdi 160, tá? Perdi 8.500 calorias quase. Um quilo de gordura você queimou. Seria 7.500 calorias pra você queimar um quilo de gordura real, né? Então, assim, Perdeu 1 quilo e mais um pouquinho, né? e aí você tem, assim, vou um pouquinho depois a gente volta na pergunta. Cara, o ciclo é grande e aí você tem os altos e baixos. Aí no meio, você, com filho pequeno, você fica doente e tal. Teve um mês atrás eu tinha até pensado em desistir. Por quê? Tava ficando doente 3 semanas de doente, perdendo treino. Muito. Tava um mulambo, assim, ó, magrelo, acabado. Falei, cara, como é que eu vou fazer uma prova dessa? Aí fui recuperando, pum, estabilizou, os treininhos começaram de novo. E respondendo, como que a gente faz? Na verdade, cara, você tem que... Isso aí é a longo prazo, né? Isso aí eu tô treinando já pro Ironman desde quando a gente começa. Então, 4, 5 anos atrás. Então, você acaba sabendo como funciona o seu corpo, né? E o seu corpo dá sinais. Então, se você não tem uma alimentação regular, adequada, com o que você realmente necessita, você tem que abdicar de muita coisa. A bebida alcoólica é uma delas, o doce é uma delas. Então, se você faz certinho a alimentação, o que eu peco um pouco é em relação ao sono. Então, eu acabo dormindo tarde, acordando muito cedo. Mas, assim, o que eu penso? O meu corpo dá sinal. Porra, minha panturrilha tá arregaçada aqui. Então, vou tirar um dia. Você não vai morrer por causa disso. Você já tem uma bagagem, um histórico de treino. Então, assim, mas é o que é fundamental. Você se alimentar bem, o descanso é primordial, né? E você sentir seu corpo, cara. Você tem que conhecer muito bem seu corpo. Porque você vai saber, no meio correndo esses 25 agora domingo, comecei a sentir uma pontadinha no joelho. Porra, não é possível, né? Aí você faz uma massagem e tal, depois voltou normalzinho. Então, cara, e aí o trabalho, né? Às vezes o volume é tão alto, você fala, pô, o trabalho tá atrapalhando o meu treino. Vou ter que parar Vou parar de trabalhar. Né? Já pensou em abandonar um ou outro? Não, ou tem dia que, pô, você tem o treino lá, tá encaixado, tem que às vezes não dá tempo de você fazer, você fala, pô, vou ter que trabalhar, né? Falou, ó, hoje não dá Pô, vou dar uma atrasada aí e tal. Mas espera um pouquinho também. Mas é claro que, assim, você tem que, quando você vai fazer uma prova dessa, você tem que ter tudo preparado. E na verdade, prova longa, prova de endurance, tem muito mais a ver com o seu emocional, com o seu psicológico, até mesmo propriamente com o seu corpo. Porque todo mundo treinar aqui vai estar bem, só que aí a mente, você aguentar lá 10, 12 horas, 15 horas numa prova, O que eu tô fazendo aqui? isso aí vai passar direto. É porque a gente pensa, né, na maratona de 42, uma pessoa comum, assim, né? Não tem um questão básica de 4, 3, De 5, 5 e 30. Vai terminar a prova lá em 4 horas, 4 horas e meia, 5, Sim, entendeu? sim. 5 horas ali, por exemplo, correndo é muito mental. Eu acho que é muito mental. Eu sei que esses dias eu tô fazendo meus treinos na meio-dia lá no estádio, sozinho. É muito mental. É tipo assim, 1h30 ali no sol, sozinho, você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? Isso porque é só 1h30. Eu tô lá, sofrendo. Eu acho que isso é verdade. É um mental, não é nem um. Qual que é o seu físico. maior sabotador hoje? Eu acredito que seja o mental mesmo. Mental? É. Mas em que momento?
Cara, quando você tá naquela Antes do exaustão... treino ou depois, durante o treino? Então, você tem muito dessa também. Como você fica muito cansado, que nem hoje. Eu sabia do podcast, treinei de manhã e treinei no almoço. Aí se eu tivesse deixado, vou treinar depois daqui, talvez eu procrastinaria. Então, mas isso aí tem muito. Você está cansado, o corpo cansado, e o nosso corpo, ele quer descanso. Ele não quer que você gaste Ele energia. precisa do descanso. Ele quer te deixar lá tranquilo. Ele fica falando, não vai. Mas depois, a hora que você vai, aí estabiliza tudo. Tá confortável. É. Depois você vai sentir dor. Depois você vai sofrer. Por quê? Você tem que ter, para fazer uma prova dessa, uma maratona, você tem que ter disciplina. Se você não tiver disciplina, cara, você pode até completar, mas você vai sofrer muito. Então, não que seja, nós não vamos sofrer na prova, mas o sofrimento é menor, vamos dizer assim. E o pós também, né? Eu acho que o pós é menos doloroso também, vamos dizer assim. Aí você perde um treino hoje, perde outro treino amanhã, que vai fazer falta Faz um final de semana. nos longões. Que eu tô devendo. E é muito, você falou de hora treinar, cobra, hora- treinar meio-dia, e é isso. Lá a gente larga às 6 da manhã, eu falei, ó, quero tentar terminar até 6 da tarde. Vamos ver se eu consigo. Mas eu vou estar pedalando das 7h30 até 1h, 2 horas da tarde, depois eu vou sair para correr, das 2 até as 6, 7 horas. 12 horas. 12 horas fazendo. É, Deus. é tempo. Custa caro ser triatleta? Cara, custa caro. Custa caro. Porque assim, dá até. Hoje, até o mais barato tá caro. Porque hoje uma calóizinha você vai pagar 5, 6 mil. Não tá mais barato como era. Né? Talvez a relação da corrida ficou mais prática, ficou maior volume, porque você põe um tênis, hoje tem tênis caro, mas você tem um tênis acessível. E aí a pessoa vai, depois ele vai evoluindo, ela pode ir aumentando a melhoria do tênis. Mas assim, pro triatlon, você vai ter que arrumar um lugar para você nadar, então você tem que pagar um lugar. Ou você vai nadar no rio. Fim de semana a gente nadava no Tietê, mas do jeito que tá, não tem jeito. Não dá pra nadar sozinho também, por questão de segurança. Sim. Segurança. Hoje está inviável você entrar no Tietê nosso. Aí tem a bicicleta. Aí na bicicleta você tem a sapatilha, aí você tem o capacete. Acessórios, tudo. Aí você vai somando. Aí a corrida seria o mais barato, vamos dizer assim. A tem- corrida tá de graça, pensando no Né? que é o tri, a corrida tá Aí tá você tem a dada. roupa de borracha da natação, porque lá que nem vai ser em Jurerê, Florianópolis. 1º de junho, pela previsão, chuva e frio. Como é que você vai entrar na água de 10 graus lá, 12 graus? Com onda, Rapaz, eu tô preocupado, porque... E aí eu não tenho roupa de frio para bicicleta, entendeu? Então tem que ver. Aí o pessoal pega caixa de papelão, põe no meio do macaquinho. Tem o macaquinho também, que é a roupa... Eu vi um rapaz. Papel filme. De papel filme. Plástico filme, Papel né? alumínio, Ah, põe assim por dentro da roupa pra esquentar. Tem, porque porque- É tempo, né, cara? Isso que aqui nem é muito frio aqui. Quando eu vou esses dias que tá aqui 16 graus, 15 graus, eu falo, sim. Eu tenho corta-vento, bate no peito o vento assim, ó. É diferente da corrida, porque a corrida você sai, não tem tanto vento. Tem um vento se estiver ventando, mas você não promove tanto. Agora na bike, numa descida, nossa, o vento vem, você faz assim, ó. Treme tudo na bike. E te complementar daquela pergunta da lesão, que aí eu vou pôr na fogueira aqui pro Michelzinho. Boa. Já é Estilos mandar de no treino, peito dele agora estilos também. de treino. O triatlo a gente faz muito em Z1. O que é o Z1? É um treininho mais de boa. Então seria o 80-20, 80 leve e 20 pau. Uhum. O Michelzinho acho que é mais tiro de pancada, ou não? Tá dentro do ciclo, né? Tipo, quanto mais próximo da prova-alvo, mais próximo de Z4, Z5 você vai correr, mais próximo do ritmo de prova você vai correr, né? Pra se acostumar. Pra se acostumar com a intensidade. Sim. Com a Mas isso no intensidade. treino. Isso No em treino. Porque em a hora treino. da largada é de Z3 pra cima, né? Mas você está se referindo em treino ou em prova mesmo? Não, nos treinos. Nos Ele perguntou treinos. como que eu evito a lesão. É. Então assim, você treina mais de boa, lógico, você vai ter um momento que você vai fazer mais força. Mas a maioria é mais tranquilo. Mais Por ser longo, você não Não aguenta. pensa tanto Não, em força, já na pensa corrida em não tem tanta doçura assim. Já é mais castigado. É pegado. Mais castigado, mais pegado. E aí quem não porque- tem um preparo tendíneo, Sim. muscular, ósseo, vai sofrer fratura, vai machucar. Tá. Atrelado isso aí que ele falou, qual que é o maior erro que você vê hoje? Qual a frequência de erros que você vê numa pessoa que fala, quero correr, vai lá, calça o tênis, sai e já começa a correr, sem assessoria, sem uma pessoa indicando para ele um tênis ou uma marca?
ou um jeito de correr, até mesmo essa parte do não ter o acessório de um relógio para verificar a sua frequência Sim. cardíaca, para saber qual zona que ele está e até mesmo ele saber qual que é a zona de conforto dele. Aham. Qual que é o maior erro dentro disso dos atletas? Só complementando a pergunta dele, Isso, melhor ela que aí. existe hoje a internet está aí, né? Vários gurus da internet. todo Sim. mundo fala- E tem muita gente, cara. O meu Instagram é só esporte, tudo. Aí às vezes a pessoa posta uma coisa sobre corrida, aí tu fala assim, aí sempre tem um comentário. Correr é só pôr um tênis e correr na rua. E assim, eu fiz muito tempo cross, depois eu entrei pra corrida de fato. E aí eu percebi que, cara, não é pôr só um tênis. Pra mim não é só pôr um tênis e correr. Você Sim. pode pôr um tênis e correr, você vai correr de qualquer jeito. Agora Sim. quando você pensa em performance, em melhorar, não é só, assim, posso estar errado, não é só pôr um tênis. O relógio, mas assim, não é só pôr um tênis, uma camiseta e vamos testar. Entendeu? Não dá pra você testar Sim. desse jeito. Né? Sim. Eu acho que tudo depende. Tem uma linha ali que depende dessa palavra-chave que você falou, performance ou saúde. É o que vai, querendo ou não, separar. Porque a performance ela é ingrata. Qualquer um que treina para performance sabe que não é fácil. Vai ocorrer lesão. Vai ocorrer lesão, vai ocorrer desgaste. Ele tem que levar o corpo dele a um estresse o maior possível para ele se acostumar com aquele estresse, para que ele supere o próprio estresse que ele já se acostumou. É algo muito incrível, Já o lado da performance, o lado do amador, o erro da galera que está iniciando, primeiro o fator é esse, não pedir ajuda profissional, né? Você não fala assim, eu acho que meu coração tá bom, vou fazer escadaria hoje. Não, você tem que ir num cardiologista. Você deveria fazer um check-up, né? Eu acho que é só comprar qualquer bicicleta e vou sair pedalando. Sem precisar ter a altura correta, eu só vou. Não, tem toda uma biomecânica correta para que você possa executar com um esforço mínimo de energia. Não que você não vá gastar energia, mas que você vai conseguir poupar energia para ir de um longo prazo, fazer uma corrida de longo prazo ou uma bike de longo prazo. E acho que o maior erro da galera é esse, é pegar esse tênis que ele tem e que pode ser ele, não tem problema. Geralmente, você é amador, você está iniciando, você tem talvez você até taxado com isso, você tem um All-Star. É próprio para a corrida? Não é próprio para a corrida, mas você só tem o All-Star. Você vai deixar de ir? Tem gente que corre descalço e não machuca, por que o All-Star não pode? Eu vou ser taxado aqui também. Entendeu? Eu vou ser taxado, porque assim, uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela me perguntou assim, sobre suplemento. Qual é o melhor whey? E eu falei, é esse aqui. Aí a pessoa falou, não, o melhor whey é aquele que você pode comprar. Então o melhor tênis, qual que é o melhor tênis? Exato. Que você pode comprar, entendeu? Então assim, tem pessoas que vão falar assim, mas não, infelizmente às vezes a pessoa não tem condição de comprar um tênis de R$500, de 200, às vezes a gente não sabe da condição de nenhuma. Então eu acho que de fato, igual você falou, no final das contas é aquilo que você tem. Bom, você tem que começar, o importante é começar. Aí decidir, igual você falou, performance ou saúde. Ou saúde. Então você tem que estar ciente, não quero performance, você vai ter que melhorar isso aqui, depois tal. Mas o importante é começar. E a outra palavra é intensidade. Porque a intensidade vai pro lado da performance. E aí você tirou a intensidade, vai pro lado da saúde. Então, a pessoa que inicia, se ela começa com a intensidade alta, machuca. Tchau, e ela abandona. E às vezes ela nem quer mais esse esporte. Ela se frustra. Tipo, todo mundo tava falando que era legal, eu coloquei um tênis aqui e eu corri, só que a articulação dela não estava preparada, o diafragma dela não estava preparado, o coração dela não estava preparado para aquela intensidade. Então a corrida é para todo mundo? Como até o triatlo é para todo mundo, entendeu? Você pode executar, pode fazer, é para todo mundo, o crossfit é para todo mundo, mas adaptado para aquele momento que você está, se você é um iniciante, se você é um intermediário, se é um avançado. Então, se você colocou, hoje está tendo tiro no estádio de 1.000 metros, 1 km, tá? Você é iniciante, você chegou lá para fazer o tiro de 1.000 metros de 1 km com todo mundo, vai machucar.
não é para você aquele treino. Por isso que existe a prescrição correta, né? Individualizada. Então, individualizada, né? Por isso que a melhor forma é procurar um profissional para que te ajude, que você faça 200 metros de corrida e 10 minutos caminhando. E aí, depois 200 metros de corrida e 10 minutos caminhando. Vai ser tão lindo, você vai terminar o treino e falar assim, nossa, eu corri. E aquela emoção, aquele sentimento de ter terminado, de ter executado, vai ser bem menos agressivo do que você terminar com as duas mãos no joelho, quase vomitando para fora, o batimento lá em cima, e sendo que você correu pouquíssimo, mas o batimento lá em cima porque você colocou uma alta intensidade. Entendeu? Michel, na sua assessoria ali, você passa isso tudo? É individualizado os seus treinos? Você chama, você consegue identificar quando a pessoa se frustrou ou não? Tem esse trabalho também? Tem. Eu acho que já tem que ter esse trabalho. Tem que ter, já é uma assessoria e já é um trabalho individualizado, acho que justamente para ser dessa forma, né? Todo mundo às vezes pode ter o tiro de 1 km, mas quem é pace de 8 tá para fazer o pace de 8, o de 7, o de 7, o de 6, o de 6, o de 5, pace de 3,30 é o cara que vai fazer o 3,30. Então, e aí o iniciante já não vai fazer um treino de 1 km, ele talvez porque ele nem suporta esse 1 km. Então, quando a gente entrega uma anamnese, ou seja, um questionário, ele já vai preencher ali praticamente toda a aptidão física dele. Se ele é um iniciante, se ele é um intermediário, se ele é um avançado, se ele já correu, qual é o histórico de corrida dele. Se ele não tem isso, você já aplica um teste de 12 minutos. Nossa, 12 minutos, que é um teste de Cooper, às vezes é um teste muito agressivo para quem está iniciando. Ali você começa a conhecer isso. Ali no papel, que ele já respondeu já muita coisa para você, então 12 minutos, às vezes é um teste muito agressivo que você fala, não, eu só preciso que ele faça 1 km, deixa eu ver se ele suporta. Não, é 500 metros, então ali ele já também preencheu o peso corporal, você já observa se ele está sobrepeso, se ele está eutrófico, ou seja, no peso normal. Então você já conhece muita coisa do seu atleta só olhando, só ali na anamnese. Quando você se depara com ele, porque às vezes ele coloca lá, nível avançado, aí ele chega lá e fala, e aí, professor? Aí você olha assim, você lembra que você leu, você fala, não, desculpa, ele não é avançado. Não tá batendo. A esquina vai, ele não é avançado, não. É uma coisa assim, ó, o corpo não mente, né? O que você fala, você chega lá, não eu faço mente. isso, o caralho, você não. E aí a gente sai ali para fazer aquecimento, 10 minutos. E geralmente, quando o atleta chega na assessoria, a gente já tenta ir do lado, ou Kelly, ou eu, vai trocando ideia, né? E se ele tá ofegante ali no aquecimento, nos 5, 10 minutos de trote antes, levinho, let it go, de boinha, onde tá todo mundo conversando aí na resenha, você pode já tirar e diminuir, tirar o pé do treino dele. E aí ele vai sentir às vezes um pouco deslocado, porque tá todo mundo forte, mas você tá cuidando dele, para que não venha a lesão de uma forma precoce. Entendi. Pegando um gancho do que o Harrison falou do tênis do All-Star, tênis tem tempo de descanso? Tênis tem tempo. Não é que tem tempo. Ah, vamos voltar. Depende. Ele só tem um? Boa. O indivíduo só tem um? Ele Não faz tem tempo de triatlo, descanso. Não dá tempo dele parar de correr. Entendeu? Eu acho que eu gosto muito da palavra depende. Porque são fatos. Às vezes a gente bate o martelo, é isso aqui. E pra quem? Pra quem é isso aqui? Porque pra um não é, e pra outro é, entendeu? Então assim, é interessante que o tênis tenha o seu tempo de descanso? Sim. Eu tenho só um? Não, porque amanhã você vai rodar de novo, amanhã você vai pra academia com ele, aí no outro dia você vai correr com ele. Tá, então, mas como indicar para essa pessoa? Não, tenha 2, 3 pares, se você conseguir ter 2, 3 pares para fazer um rodízio. Ou é super importante que esse tênis respire, que esse tênis seque na sombra, não no sol, porque a gente transpira os pés também. Então, você não usa a mesma camiseta, né? Só a camiseta precisa descansar de você. O seu corpo precisa descansar, que é o sono, né? Que ele falou que ele precisa dormir, que é uma coisa que ele falou que eu perco um pouco mais no meu repouso, no meu descanso. Então, precisa ter esse repouso, que é uma máquina, o corpo humano. E a máquina que a gente utiliza também tem. O note precisa ser desligado depois que executou muito tempo de trabalho. Então ali as entressolas, a borracha do tênis, ela precisa voltar, o amortecedor dele precisa voltar. Então quando você deixa ele lá quietinho, ele meio que
volta a original, ele dá uma resetada de fábrica, entendeu? E depois você põe ele para rodar de novo. Então, quando você tem 2, 3 pares, você consegue ter uma vida mais útil do seu tênis, com toda certeza. Top, top. Eu tento fazer tudo errado, porque o mesmo tênis que eu uso o dia inteiro já é o que eu corro, porque eu gosto do tênis, entendeu? O bicho já tava falando. Eu tenho uma paixão por tênis, entendeu? Eu uso ele pra tudo, pra correr, pra tudo. Agora que esse Pra ciclo jornada. que eu tô fazendo, rapaz, eu Não tava dá olhando, tempo. ah não, tem 3 tênis que tá igual o bumbum de nenê, tá mais liso que quiabo. Aí você tem que trocar, porque, né? Mas o tênis, ele aumenta a performance, ele diminui a performance, doutor? O senhor já percebeu isso? Tem algum tênis que o senhor vai correr, que você vai correr e você fala, eu me sinto melhor com esse tênis aqui, no seu caso específico? Cara, é assim, depende também. Esse super tênis, tal, que tem placa de carbono, ele é ótimo, ele te dá uma propulsão melhor, mas também... Aprenda essa palavra, viu? Depende. É, Ficou lindo, né? Podcast Depende. número 1, o que você aprendeu? O Depende. que você aprendeu no podcast número 1? Depende. O que você quer saber? Depende. Vamos lá. Se você tem um pace mais rápido, eles são bons para isso. Agora, se você é um pace, tá com um pace mais lento, eles não são bons. Eles, pelo contrário, eles vão te prejudicar. Aí eles podem te levar a lesão. Então, assim, você tem que pensar muito bem no que você vai fazer. Ah, eu sou um cara que corro para 3,30, 4. Porra, esse tênis é legal. Você vai aproveitar o melhor dele, né? Melhor Pra dele. velocidade. Sou um cara que corre para 6, 6,30, então esse não é o melhor tênis para você. Tem outros tênis que não são de placa, que são mais baratos, que vão ser melhor adaptáveis e ajustáveis ao seu pé. Então, eu tô nessa aí, porque eu não vou fazer uma maratona forte. Então tentei até usar um super tênis desse que eu usei na maratona que eu fiz, mas nos treinos já vi que não vai dar certo. Então eu tô com mais tranquilinho ali, conforto. E porque é tempo, né? Muito tempo fazendo um negócio ali. O quanto é verídico isso, né? E o que ele tá falando. O Fornari tá falando uma coisa que a Kelly, a namorada, viveu agora, né? A gente foi pra Poá e ali no 25 ela sentiu e não produziu mais energia e parou de ser agressivo no solo. Porque o tênis ele é propício para isso, para que você faça força e impulsione. Ela estava com o Alpha Fly. Praticamente da linha da Nike, é um dos melhores tênis. Mas por ela ter diminuído a passada dela, diminuído o ritmo dela, as dores super aumentou. Então ela estava correndo num pace mais confortável, mais devagarzinho. E esse pace devagarzinho, o tênis vai ser uma bomba relógio nos seus pés. Fala assim, ó, daqui a pouco eu estouro sua panturrilha. Daqui a pouco eu vou pegar seu joelho. Você fica esperto comigo. Se você não voltar ali, martelar ele, impulsionar ele, bater ele no solo para ele te lançar, ele vai fazer um efeito contrário. Tá vendo a importância da assessoria? Esse detalhe. E é assim, ó, uma coisa que o pessoal sempre pergunta pra gente, né? A gente já falou várias vezes, mas é bom perguntar pro capitão, que é o treinador, né? Depois tem uma pergunta que vai pro Fornari, que os dois vão responder. O tal do pace, que a galera fica e vê, pace, porque às vezes a pessoa vê, o que eu vejo, né? Muito tempo na corrida, a gente tá sempre participando. Chega as pessoas de fora e a gente tá falando a nossa língua, é meio que universal. A gente já sabe falando aqui, seu pace tá pra quanto, você tá pra quanto? Aí a pessoa, você olha pra pessoa, a pessoa tá assim, tipo, perdidaça, tipo, aí todo mundo no relógio aqui e a pessoa fala, meu, o que eu Aquele vou monte de fazer? apito sincronizado ao mesmo Tá tempo. pitando, é pra correr, não é? O que é pra fazer? Então, o que é um pace de uma forma simples e objetiva, assim, pra galera Legal. aprender de vez? O pace para você aprender de vez é quantos minutos você faz esse 1 km. Tá? Então, quantos minutos você faz 1 km? Né? Então, a gente tem o pace que você faz 1 km, e aí para dar aquela complicadinha, tem o pace médio. Porque o pace médio, uma prova de 5. Você correu 2,5 km num pace de 4 e correu 2,5 km num pace de 5, a sua média de pace vai ser 4,5. Então, é uma questão de matemática. Vai depender né? também de onde você está correndo, né? Se é uma prova com muita subida. Isso, exato. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu consegui correr 8 minutos 1 km. Então, quer dizer que 1 km ela vai correr 8, 2 km ela vai correr 16, e assim por diante, 5 km dela ela vai fechar numa média de 40 minutos. Tá? Para ela entender legal que então, se o pace dela é 8, em 40 minutos ela consegue fechar 5 km. Tá? E a gente falando aqui de treino e tudo mais, né? Agora são uma pergunta para os dois responder.
como a gente tenta se motivar e treinar e aproveitar o processo, tá? Então, o Fornari como um triatleta, né? Só um praticante do esporte, né? Como que você faz? E o capitão a me responder, tipo assim, como que eu ensino os meus alunos para eles fazerem isso? O que é a minha dica, entendeu? Por favor. Vamos lá. Cara, O que, até- que te deixa motivar? Porque assim, tem que ter motivação, velho. Você todo dia levantar ali, ó. Que nem eu treino de terça e quinta, às vezes eu treino no dia, aí eu vejo a galera treinando de manhã, quero treinar de manhã, cara, tem hora que eu levanto e falo, velho, hoje não vai. Eu acordo, mas eu não levanto, eu fico lá na cama, e aí tipo assim, falo, nossa, podia ter ido. Depois bate o arrependimento, falo, fiquei na cama sem fazer nada. Então, isso tem que ter a motivação, né? É um objetivo, eu sei, mas sempre tem alguma coisinha a mais pra cada um. Eu sou um cara que paga a língua, porque quando eu comecei a correr, corria 5, falei, pô, vou ficar no 5, né? Daí 10, não, 5, 10. Aí você olhava e falava assim, nossa, esse cara que faz meia maratona, esse cara é louco. E o maratona, pelo amor, nunca mais, eu nunca vou fazer esse trem, que não sei o quê. Aí você vai, puta, eu vou fazer 21, vai. Puta, que massa, mas 42 não. 42 Jamais faria. faria. Aí dá um tempinho, vou fazer essa maratona. Não, vou fazer uma só. Aí você acabei destruído, nunca mais faço essa, né? Aí, mesma coisa que o triatlon, que eu era um cara explosivo, eu era bom de explosão, coisa rápida. Tinha as fibras 2 e aí eu comecei a mudar, meu corpo começou a modificar, porque o endurance você precisa de fibra lenta, é tipo um resistente. E aí eu falei, pô, daí eu não comecei a ficar, não era bom em nada, não era bom em endurance nem nos explosivos. Aí eu falei, pô, e agora? Que eu sou o quê, né? Aí eu, no Ironman, no 73, falei, puta, 73, cara, vou fazer só sprint. Daí falei, não, vou fazer um olímpico pra ver. É a mesma coisa, aí fiz o meio, eu falei, não, Ironman nunca vou fazer, você é louco, esse cara é doente, é louco. Aí tô aí agora, vou fazer. Doente louco. Então, a Doente motivação é sempre um desafio. O que te motiva Cara, a treinar então, é um o que desafio. motiva é a vontade de você estar. Eu acho que assim, tudo que você faz, você tem um ciclo. Então, assim, acho que meio que natural, seja na corrida, você começar com 5, 10 e chegar na maratona, e quem sabe ultramaratona. E no triatlon também. Começou lá com o sprint, o olímpico, e é natural. E aí até é uma condição que você quer, né? Fala, pô, se eu cheguei até aqui, por que eu não posso chegar um pouco mais longe? Né? E aí nisso você precisa, como eu tinha falado, para você fazer uma prova você tem que pensar em muitos fatores determinantes, porque pô, eu tô com 2 filhos pequenos, demanda muito tempo, virei o diretor do OML, então assim, as pessoas que me perguntaram, falaram, cara, como é que você dá conta? Mas é a determinação, é a disciplina. É chato acordar 4 horas, 4h30 da manhã, é chato, né? Abdica de Não muitas existe coisas, esse né? negócio, pô, todo dia, pô, acordei ligado, vou treinar. É lógico que você tem um dia que você não quer levantar da cama, tá no friozinho gostoso, vou ficar aqui 5 minutos, vou pôr soneca. Cara, a hora que você vê, você pôs 10 soneca, perdeu o treino. Você pôs o soneca. Não deveria existir. Quem inventou o Eu soneca? acho que você tem que. Eu acho que o telefone tem que tocar, você tem que levantar. Porque se você pôr a soneca, parece que você não levanta mais. Não, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô deixando carregar no banheiro, porque daí toca, tá Você é alto. obrigado a levantar. Aí, senão, aí a esposa fica batendo, vai lá, aí você acorda, né? Daí vai. Mas, cara, é isso, é a determinação, a disciplina e saber que, assim, se você não treinar, você não vai conseguir fazer. E vai, pô, você tá gastando tempo, tá gastando dinheiro, tá deixando de ficar com sua família. Então, assim, você tem um objetivo, você tem que cumprir. Então, é um período ali, uma fase, você vai fazer o melhor, lógico, do jeito que dá, mas tentar fazer da melhor maneira possível. E até um amigo me falou, é melhor você treinar pouco do que não treinar. Então, o mínimo que você faz, sei lá, você tem que treinar 2 horas, treinou meia hora, pô, não consegui treinar mais, mas pelo menos você deu o estímulo ali no corpo. Então, e aí, encaixando, uma hora vai, uma hora não vai, mas tentar ser o maior tempo possível. Quantas provas de triatlon você já fez? Vixe, eu fiz bastante. Não sei te falar quantas. Inúmeras, tem bastante. Eu fiz meio Ironman, eu fiz acho que 5. 5 mesmo. Fiz, e aí teve uma em Pirassununga agora, começo de abril, que eu fiz, que a gente faz como se fosse mais um simulado pro full, né? Preparatório. Um preparatório, E foi bem. E eu tinha ficado assim, 2023 eu tava no meu auge, quando você falou de pace, eu fiquei lembrando,
E uma coisa para as pessoas é não se pegar no pace. Porque em 2023 eu tava super bem, fiz um 73 do Rio, faltou 2 para me chamar para o Mundial lá, tava bem pra caramba. Aí tive que parar, questão daí 2024 fui inventar política, parei de treinar, cara, a hora que você vai voltar, você volta do zero. Aí, Parece pô, que nunca treinou na vida. parece que você nunca treinou. Aí você chega e não consigo. Para chegar no 4 de peso, eu fiz uma prova e fiz 3,38, um 18 baixinho, um 5K. Cara, para chegar nos 4 eu não conseguia. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Tem que voltar a treinar Vol- tudo de novo. Voltar a baixar dos 4, até agora eu tô assim, sofrendo para chegar. Tá. Mas assim, esse período, 1 ano, cara, regredi 4, 5 anos. Então agora que eu tô. Que assim, a prova do Ironman ela não é uma prova explosiva. Você tem que ser constante, fazer um Z2, Z3, no máximo ali, Z3 baixo. Mas se for uma prova porrada mesmo, cara, ainda não. É preciso fazer um preparatório para isso. Mas chegar no pace lá atrás e até eu ouço bastante podcast. Um cara falou assim, cara, você esquece. O que passou, você tem que começar do zero. Esquece o pace que você tinha. Você vai fazer o seu melhor que você tem agora. Então, futuramente, quem sabe você pode chegar igual ou até melhor. Né? E mantendo a situação da motivação, né? Sei o capitão como o treinador. Que assim, todo mundo que me acompanha vê que sabe que o capitão é meu treinador, né? E eu já tive esse momento com ele de chegar para ele e falar, capitão, eu tô desmotivado. Porque eu não tava lento para atacar a galera mais devagar, mas eu também não tava rápido o suficiente para atacar a galera da frente, eu ficava sozinho o treino inteiro. E aquilo começou a mexer com o meu mental. E eu cheguei nele e falei, capitão, não tá legal, eu tô me sentindo mal, não tá encaixando o treino, tá doendo o joelho, tá doendo panturrilha, tá doendo perna. Eu acho que ele vai lembrar dessa conversa que a gente ficou aí. E pra mim, passou uma ideia. E aí eu quero saber do capitão, quando outros, né, chegam, falam que eu tenho certeza que muitas pessoas devem mandar mensagem em particular, falando, capitão, não tá encaixando, não tá legal, não tô motivado, o que eu posso fazer? O que o senhor passa para os seus alunos, assim, como treinador? É um fator, assim, muito Depende. importante. Tudo depende. Depende, vamos lá. Não, mas o corpo é uma máquina. Uma máquina, a gente somos uma máquina mesmo. E a máquina ela não foi feita para ficar parada, né? E você criar novas situações é o que te motiva. Exatamente o que te motiva é você criar novas situações. Nós temos uma amiga na assessoria lá que a motivação dela é viajar e para fora, e ela faz assim 30 maratona dela para fora, mas e ela busca as maratonas de fora, porque ela sabe, eu gosto de correr, mas eu gosto de viajar. Então tá aliado ao treino dela, tá aliado a ela vou treinar bem para poder chegar e viajar e executar minha maratona ou meia maratona na minha viagem. E você vai entrelaçando, acho que esses seus desejos junto com o seu cotidiano. Por mais que você tenha 2 filhos, que você esteja na política, que você esteja aí fazendo isso, que você é diretor daquilo, não sei o que, toma conta de uma equipe enorme, tá? Mas o que você quer? Pô, eu queria chegar a fazer um sprint. Vai lá e dá um jeito e faz o sprint. Faz a trancos e barrancos para se autossatisfazer. Então, procurar essa motivação. E depois, quando você faz, você tem 2 chaves. Ou você quer fazer aquilo melhor, ou você quer fazer o acima daquilo. Essa frase aí, o que você quer, quanto você quer. Um dia que eu tava correndo no estádio lá, mentia, sozinho, eu fiquei por 1h20 na minha cabeça. O quanto eu quero isso? O que eu quero? O quanto eu quero isso? Aí eu quero chegar na minha maratona da Droga Max, um pace legal, sem o ano passado, e terminar aí no treino de 20 anos. Já fui bem pra caramba. E você falou uma palavra que quando... Acho que eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Você falou que o relógio desperta, você não vai, você desliga, põe no soneco, volta a dormir e depois vem como se fosse uma frustração, vem dá o arrependimento. O arrependimento. Acho que é a palavra arrependimento. O arrependimento, ele dói muito mais do que um treino executado. Não. O arrependimento, ele te machuca muito mais, porque eu fico mal-humorado quando eu não consigo executar o treino ou quando eu não
conseguir ir ao treino para poder fazer outros perrengues do trabalho, não sei o que. Enquanto eu não cumpro minha planilha, vejo verdinho ali, que o meu login, vou lá e faço realizado. Pá, aquilo ali te satisfaz também, entendeu? Então, é uma coisa muito tipo, que máquina você é? Você é uma máquina que foi feita para produzir, para ser melhor que si mesmo. Você tem um emprego, às vezes você quer ter 2. Você tem um filho, você quer ter 2. Se você tem 10 mil na conta, você quer ter 20. E você vai tentando produzir para ser melhor, buscar sua perfeição, né? Então, eu acho que essa palavra, tipo, te magoar, porque uma coisa que você não fez, te machuca mais. Né? Igual o Funaro tá falando de pace, eu tenho esse problema com pace. Às vezes eu saio pra correr e eu fico assim, nossa, meu pace é de tanto a tanto. Ah não, eu vou fazendo mais alto, porque eu vou... Aí eu chego muito bem e falo, puta, eu podia ter feito no mais baixo. Eu tô bem demais, eu não sou... Aí me bate no arrependimento e falo, pô, por que eu não fiz um negócio mais baixo, velho? Aí já foi, aí não tem como você fazer de novo, entendeu? Uma coisa que me ajuda Nossa. é eu me inscrever para uma prova. Se inscrever para uma prova. Uma prova-alvo. Legal. Então, assim, se eu tô treinando sem objetivo, porra, aí você... Puta, vou acordar pra quê? Agora não, se você tá lá, você tem a prova daqui 60 dias, pô, eu preciso treinar. Então, dá uma dica é essa, ó. 22 uma dica é essa. de junho, aí ó, vai ter a prova, já começa a treinar. Simulado individual. Ó, ergui pros caras cortar, hein? Esquece. Uma dica aí super importante é essa, se inscreva numa Já prova. põe a prova-alvo da KM Runner, tá? É a 10ª edição, esse ano provavelmente vai estar melhor do que todas que sempre Cada ano excelente, melhor. né? Cada ano Exato. Cada ano melhor, sempre tem, mas esse ano eu tenho certeza que vai estar fora de base. Eu quero fazer uma pergunta pro Felipe, mas antes eu vou continuar no gancho aqui da motivação. Michel responde na sequência, assim que terminar eu já faço a do Felipe. O Michel, corredor ou o Michel, treinador hoje? Que eu prefiro? Eu acho que já não dá pra separar os dois. Ele é o mesmo. Eu lembro que eu falei que eu tinha um certo receio de deixar de amar o esporte quando ele se tornasse o meu trabalho. Hoje eles se uniram com a maior força ainda. Hoje é o meu trabalho e aí eu amo ainda mais porque eu entendi muito do mistério da prescrição como cobaia em mim mesmo e aí depois ao aplicar aos atletas e ver que todo mundo consegue alcançar os objetivos, acho que traz uma alegria ainda e uma satisfação maior. Então, tipo, bati meu RP, tá, que lindo. Um aluno vem e fala, eu bati meu RP, nossa, é a mesma emoção. Um dos meus alunos agora, o Bruno, que foi para Florianópolis, ele me mandou um áudio, aquele textão grandão, tinha acabado de fazer a minha maratona naquela energia, acho que aí tinha acabado de pegar a medalha, ele falou, vou mandar um áudio pro professor. Mandou, eu chorei do outro lado, com aquela emoção de tipo assim, pô, ele conseguiu, ele foi lá, foi fazer 21, bateu RP nos 5, nos 10, nos 21 na meia maratona, nos 5, nos 10, nos 15 e na meia maratona. E ele ser grato dessa forma, então não tem como você falar assim, não, isso eu prefiro só o Michel treinador ou só o Michel corredor. Eu acho que os dois se uniram, se casaram e tá lindo. Não tem mais distinção. Não tem. O Michel da KM Runner. Michel da KM Runner. Felipe, a gente agora há pouco falou das zonas Z1, Z2, Z3, a zona de conforto, a zona máxima. Como médico, tá? Agora não como atleta, como médico, como que eu, que não tenho um equipamento eletrônico para mim ter uma noção daquela zona que eu tenho que correr, eu vou conseguir saber quando o meu corpo vai falar para mim o que é a Z1, a pergunta é o que é Z1, Z2, Z3, e como o meu corpo demonstra para mim que eu estou nessa zona. Tem como eu encontrar? Tem como eu ter uma noção? Tem, né, Michel? Porque tem muita gente que não tem, né, o relógio hoje, a gente tem que falar. Não tá tão barato ter os acessórios do relógio, tá? Mas... Porque aqui a gente falou que corrida é para todos. O ciclismo é para todos, a natação, assim como a natação, o ciclismo e a corrida de rua. Mas tem aqueles acessórios que ajudam. E eu tenho que saber, mesmo eu sabendo que esse esporte é para todos, eu tenho que me conhecer. Sim. Né? Não posso, como o Michel já disse, eu não posso chegar e sair correndo.
eu tenho que conhecer o meu corpo, tem alguém para me assessorar. O que é a Z3, Z1, Z2, Z3 e como que eu sei que o meu corpo tá nessa zona? É mais pela percepção de esforço, né? Lógico que não é de uma hora para outra. Então, assim, eu acho que o Z1 você está confortável ali, de boinha, o Z2 você está ainda conversando, o Z3 você já está ofegante, já o coração já está sentindo É bater. basicamente minha respiração, então. Respiração, o coração, E tem diferença, né? Z2 de corrida para Z2 de bike e para de natação, não tem? Tem, porque eu sinto que no meu particular, o meu Z1 de corrida, no meu Z3 de corrida, por exemplo, não é igual ao Z3 É que assim, da Z3 da bike. a frequência cardíaca na corrida, corrida, quer ela é dizer, muito nossa, maior o do que na coração já bicicleta. tá. Porque você movimenta muito mais grupo muscular. Então a frequência aumenta muito. Na bike não, você está lá só aqui, o Z2 da bike seria um Z4 na corrida. Mas não tá só aqui não, tá? Porque é difícil pedalar. O pessoal fala que na descida a bike não vai, mas toda descida tem uma subida depois, então fica esperto. Fala aí, Michelzinho. Eu acho que é a percepção para a pessoa que não tem nenhum relógio ou nenhum acessório, a gente vamos dividir em 3, que é o Z1, Z2 e Z3. Aí a gente nem entra no 4, no 5 e até 6, porque vai de treinador. Tem treinadores que usa Z1, Z2, Z3, que é leve, moderado e forte. Então, o que é leve para você? É o trote que você consegue o tempo todo conversar com o amiguinho. E aí, como é que foi o final de semana? Tudo bem? Tá? E aí ele responde. Então, isso é o Z1. Então, se você quiser encontrar o Z1, se você consegue conversar com o seu amiguinho o tempo todo só na caminhada, então a caminhada é o seu Z1. Agora, se você já consegue trotar e ainda continuar conversando, esse é o seu Z1. A partir do momento que você entra em silêncio, mas você precisa se concentrar um pouquinho mais para manter ali um ritmo, esse é o seu Z2. A partir do momento que é desconfortável e a sua respiração está ofegante, esse é o Z3. Pronto, é o seu leve, moderado e o seu forte. Acabou. Agora tem uns treinadores que utilizam mais zonas de treinamento, que o Z é zona. O Z é zona de treinamento. Então, marcha de carro, engata o número 1 para fazer a saída. A número 2, para ele já iniciar uma aceleração. A 3, que é um moderado, e a quarta, a quinta já está na estrada, já está para arrepiar, entendeu? Entendi. Então, essas são as diferenças. É para você pensar exatamente na marcha de um carro, tá? Então, tem treinadores que usam só o Z1, Z2, Z3, tem treinadores que usam Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e tem outros que vai até Z6. Que o Z6 é só para aplicar testes, tá? Então, teste de 12 minutos, teste de 3.000 metros. O cara vai entrar no limiar dele lá na tampa. Então, seria o Z6. Mas a grande maioria dos treinadores de Z1 a Z5, separado também em leve, leve, moderado, 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 forte e forte. Tá? Então, Z1, Z2 a gente utiliza para aquecimento e para rodagens leve, Z3 e Z4 mais ritmado e rodagens também, o Z5 é prova, é ritmo de prova já. Então, eu inverti ali, o Z2 de corrida seria o Z3 e Z4 de bicicleta. Porque, Isso. O Z2 de corrida, o Z2 de corrida, que é uma de frequência Z4 maior. É difícil esse negócio de dizer, eu perguntei porque mas, é assim, difícil mesmo, não sei. então também tem a ver, por exemplo, eu sei que treinar em grupo é sempre importante, é muito legal treinar com as pessoas, mas às vezes vai ter momento do seu treino que você vai ter que ou fazer sozinho ou encontrar um parceiro que tenha uma zona de frequência ali próximo da sua, porque eu tenho que rever minhas amizades, porque os amigos meus que vêm correr comigo, os caras tá assim, não, então, é o final de semana, e eu aqui, ó, não, fechou, e eu não tô conseguindo respirar. E essas zonas de treinamento, elas são distintas de formas diferentes, tá? Um treinador pode trabalhar a zona de treinamento só em cima de batimento cardíaco. Outro só em cima de quilômetros por hora, velocidade. Outros por pace, tá? Então tem 3 leques, 3 formas diferentes para você encontrar o Z1, Z2, Z3, o Z4 ou Z5 dessa pessoa, desse atleta, tá? Então ele tem o acessório, uma cinta ou batimento cardíaco, dá para você então fazer o frequencímetro, dá para você diversificar a forma de trabalhar com ele encontrando essas zonas de treinamento. Então pode ser por batimento cardíaco, pode ser por quilômetros por hora ou pode ser por pace. Tá? A importância da assessoria também. E eu acho que a parte de velocidade, posso estar errado para vocês dois, quando a gente pensar em vou correr por velocidade,
é mais aplicável para quando a gente está indoor, tipo na esteira, que daí você põe velocidade na esteira, porque os relógios não costumam marcar muito bem ali na esteira, porque tem aquele fator da esteira, é diferente você correr na rua, né? Assim Esteira, como a bike pista. também é diferente de pedalar o indoor, né? É tudo diferente isso aí. Porque que nem na esteira, a cadência do triatlo ela é maior. Então você vai tuk-tuk-tuk, você não dá a pernada mais ampla. Então é mais curtinha até para poupar. Não, parece um rebozinho. Né? Mas Já desce certo, travado. é. Já desce travado. E aí, né, se você faz isso na esteira, parece que você está com velocidade muito maior. Por isso fica mais forte, né? Sim. Aí não, fica ruim indoor. E o indoor... Eu não sou fã Que nem você falou dessas zonas aí. De tanto a gente treinar, o coração acaba se adaptando. Então minha frequência na bike ela já está tão baixa que eu não consigo treinar mais por frequência, eu treino por watts. Então, E assim, tem que ter o potencímetro. aí você tem que ter o Aí já potenciômetro. fica caro de novo. Mais um É, acessório. mais um Mais acessório. Fica muito perto. E o negócio, eu fui ver isso aí e eu vou falar pra você. Mais um acessório. A bike tem acessório com força. Treina com planilha, assessoria, ou Felipe? Sim, Ou você sim. mesmo monta os seus treinos? Não, sempre com um profissional. E até uma dica, né? Quando a gente fala a corrida é para todo mundo, você vai começar, só que você não vai desenvolver, você pode machucar, você não vai saber o que fazer, você vai ficar sempre a mesma coisa ali correndo risco. Sim. Então tem que ter um profissional da educação física, tem que ter uma assessoria, você tem que passar por médico, seja o médico do esporte, um nutrólogo, o cardiologista. Você precisa saber como você tá. Então você fazer sozinho, só que você vai parar mais cedo. Agora se tiver uma equipe por trás, com planilha, individualizada, com certeza você vai chegar mais longe. Hoje tem alguém que treina com você, que está na mesma pegada, ou você está treinando sozinho, solo? Assim, Tem algum amigo? não tem nenhum doido que quis fazer comigo essa prova. Precisou arrumar. Mas assim, que nem os longões de fim de semana. O Eduardo Martins, que ele é o treinador lá da Navastri, onde eu faço, ele geralmente vai comigo. Tem uns parceiros de treino. Lógico que eles não fazem o treino todo, mas uma grande parte eles fazem. Mas é assim, o triatlo é um esporte solitário, né? Então você tem que treinar a mente ali, porque você vai ficar sozinho muitas horas, né? Você pode até, a hora que passa por um por outro, mas é o que o Michel falou, o seu treino é diferente, é difícil você achar alguém que tem o mesmo pace, a mesma frequência. Então a maioria do tempo você vai ficar sozinho. Então você tem que aprender, se acostumar a ficar sozinho e com a mente forte também, porque é um esporte que mexe mais com o emocional que a parte. Você falou de muito tempo, rapidinho, só pra... Não, fechou. Você falou de ficar muito tempo sozinho. Qual que é o tempo médio hoje, só pra galera ter uma noção de uma prova de triatlon, do começo ao fim, de um atleta moderado? Quanto tempo ele gasta pra fazer uma prova 14 de triatlon? horas. 14 horas. 14 horas você exercitando. Hã? O cara é fera ou não é? O cara fica louco no trabalho Ei, dele. produção, Ele produção tá no fundo. Ele trabalha 8 horas. Aberto. Ele trabalha 8 horas dentro O cara do serviço tá dele, assim, fica ó. louco, entendeu? Imagine 14 horas. 14 horas, né? E pra você ter noção, os caras dão até sopa lá pra você comer no meio da prova. Quantos litros de água de ingesta numa prova? Então, aí eu tô fazendo isso daí, mas Depende. 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 Depende da sua intensidade, depende de quanto você vai gastar. Tem nutricionistas? Tem Tem, nutricionista. tem. Você não vê o Nutricionista atleta tirando parando todo. que tá fazendo a prova, parando pra fazer xixi. Na roupa. E você só vê na roupa, e você só vê ele ingerindo. É. Ingerindo. Mas é que perde muito também, né? Vai mais de 5 litros? Vai Mais de 5 litros. Porque assim, ó. Quantos litros de água você bebe numa prova? Numa maratona, você que já fez 42. Numa maratona você tem que pegar água em todos os pontos Todos de os hidratação. Em todos, Em em todos. todos. Tá dando isotônico, pega isotônico. Tá, deu 3, pega 3. Deu 1, pega 1. Então assim, geralmente numa prova de maratona vai ter entre 16 a 20 pontos de água. Entendeu? E assim, entre água e isotônico. Então Tá fazendo cálculo Não, tô aqui. fazendo né? Então, vamos dizer que pontos, são né? 20 pontos. Se você tomar pelo menos no mínimo 100 ml, então são da 2 litros, seria isso? Daria 2 litros. 2 litros. Então 2 litros no mínimo. Nessa última no mínimo. prova que eu fiz agora, do meio Ironman, eu perdi quase 5 litros de água. Perdeu. Com tudo, perdido. Que o relógio dá uma estimativa. Eu não consegui beber, até quando eu acabei a prova lá, acabei bem e tal, eu sentei, comecei meio que tremer, falei, porra, tô desidratado, me dá água, comecei a tomar e deu uma melhorada. Mas isso aí você dobra, pode pôr de 8 a 10 litros.
E aí na bicicleta você leva o carbo líquido, né? Carbo líquido. Então eu até tive que pôr até mais um acessório na bicicleta para pôr mais uma garrafinha. Mais um acessório, marca aí. Já tava... Acessório e seguinte, ó. A gente já tá entrando na parte nutricional. Vai ter outros episódios que a gente vai ter uma nutricionista aqui que vai explicar pra vocês. Reta final e agora que o assunto começou a de ficar... eletrólitos, tudo isso faz a diferença, galera. A galera acha igual a gente fala, não é só correr, não é só pegar uma bike. Quando você quer performance, é carboidrato, é água, repositor de eletrólitos, cara, é uma infinidade de coisas assim. Sim. E tudo depende de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu não transpiro muito, não transpiro. Eu vou assim, tem um amigo meu que pedala comigo, o André Formigoni, meu Deus, parece que ele tomou banho, cara, assim, ó. Eu não transpiro, eu transpiro depois um pouquinho, mas eu tenho muita vontade de ir no banheiro. Rapaz, se deixar, eu paro toda hora pra ir no banheiro. E aí tem... É uma forma de perder líquido também. Se você observar que nem é por atleta, esse depende é verdadeiro, porque ele talvez precise de mais sal do que você. Exato. Ele precisa levar cápsula e talvez você não. Exato. Então são vários testes, tá? Então o cara transpira demais, ele elimina demais, então ele precisa repor mais, entendeu? E aí para outros não. Então é um estudo para cada um. E não é só água. Não é só água. Não é só água. Fazendo um spoiler, não é só água. Quanto mais água você toma, mais você desidrata e mais sal você perde, mais sódio. Eletrólito, modinha ou funciona mesmo? Funciona. Pros dois. Pra mim super funciona. Levanta defunto esse negócio. Pra mim super funciona. Carboidrato, eletrólito, tudo é necessário, né? Tem que ter. Eu acho que aquela boa refeição antes, ela ajuda, colabora, mas quando a gente está falando do endurance, de ir longe, é preciso ter todo esse amparo dentro, no intra e no pós, para que você não afunde tanto. Né? O pós-prova e no intra-prova, acho que é super interessante ter. Então... Eu vi agora, o pós-prova lá no Ironman, eles têm uma tenda médica lá, porque 20% dos atletas passam mal, tem que tomar soro e tal. Olha, o negócio é tanto violento. que chega desidratado, né? Não é só correr, não é só colocar um tênis, correr, pegar uma bicicleta e sair pedalando, falar vou pular na piscina e vou nadar. Não é fácil, não. Olha, é pra todo mundo, mas não é fácil. É pra todo mundo. Só que é aquela frase, o quanto você está disposto, o que você realmente quer, entendeu? E uma pergunta que me veio à cabeça aqui agora, que tudo que, por exemplo, se a gente vai fazer 42 km, 21, 10 ou 5, existem ciclos. Todos existem um ciclo, assim como os triatlons também existem os seus ciclos. Dentro desse ciclo, a gente sabe que ele é importante desde o início ao fim, isso é um fato. Mas existem fatores que às vezes a gente tem um problema e tal. Dentro desse ciclo, qual que é o momento assim que você fala assim, ó, esse aqui você tem que dar o seu 150% nesse momento aqui, ó. Você não pode falhar nesse momento, dar o seu máximo, porque os outros a gente ainda tenta dar uma, não, aqui beleza, perdeu um treino, tá, mas esse período do ciclo aqui você não pode perder, na corrida e no triatlo. O que é? Vocês escolhem quem que vocês querem responder primeiro. Vai, pode começar. Na corrida, pode começar. Assim, às vezes você vai falar, ó, pra mim, o meu treinador passa assim, ó, na parte dos ombros, por exemplo, ou não, dos treinos de base lá no início, esses são os que você começar com uma palavra-chave. Depende. Depende. Ok. Depende. Você eu falando... concordo plenamente com essa palavra depende. Vai pegar. Isso tá no meu portfólio. O tamanho da prova, que nem o full agora. São 16 semanas. Vou passar a sua realidade agora, o full. Então, assim, lógico que é progressivo esse aumento. Então, ali, das 8, 7, 6, 5 semanas ali, que o volume já está lá no pico, se você perder esses treinos chaves, vai te fazer falta lá. Então, quando eu fiquei doente, eu comecei a perder algum desses treinos. Por isso que eu até conversei com o treinador, falei, cara, será que dá tempo? Será que é viável? Tomar, não sei o que, nada vai. Aí teve um último treino, que era até uma sugestão, chama Kenya Day, que são 3 períodos de corrida. Você faz quase a quilometragem de uma maratona, mas faz um de manhã, do almoço e à tarde. Eu falei, se eu não conseguir fazer esse treino, eu não vou fazer a prova. E ainda no sábado, esse foi no domingo, no sábado tava meio ruim e tal, pedalei ali, fiz 100 e poucos quilômetros, meio judiado, sofrendo. Meio ruim. Meio ruim, 35 de média. Agora eu tava meio ruim, tava com 35 de média ali, mas tava me sentindo suave. Aí no domingo eu fiz meio capenga assim, mas consegui. Eu falei, porra, então vai. Aí depois na semana encaixou de voo, aí, ressuscitei, voltei. Aí, puta, aí foi legal, até, por enquanto tá indo legal até agora.
Mas é assim, eu acho que do meio pro fim ali são pontos chaves que se você perder vai fazer a diferença. Agora, vou treinar para um sprint menor, 8 semanas. Não vai fazer tanta diferença porque é uma prova curta, rápida, explosiva. Se você perder treino-chave de pancada, talvez você não vai aguentar, você vai quebrar. Então depende do seu objetivo. Quero performar. Eu sou um cara, sou um cara competitivo, eu não gosto de ir pra perder. Lógico que a gente vai perder, mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Eu não quero perder, eu sei que eu vou perder. Eu vou saber que eu vou perder, mas eu vou tentar ganhar. Mas que nem nas provas assim, quando eu parei de treinar só ir pras provas, eu tava bem, tava aí ganhando os troféus, comecei a afundar. Não ia, eu falei, porra, velho, não tô aguentando. Deve dar um desespero, né, velho? Ô Michel, pegando o gancho, entrando na resposta da pergunta que ele fez, tem alguma prova em vista, alguma longa para você? Tem Spacit. Spacit. Dia 27 de julho. Tá. A gente está indo para ela. Tá nos Mas eu não vou para maratona. A gente veio de Poá agora, de Porto Alegre. Eu fiz os 42 acompanhando. Verdade. Eu fiz os 42 acompanhando a Kelly. Eu acompanhei Isso. você. E aí, geralmente eu tiro uma maratona por ano. E aí eu fiz uma maratona com ela e eu talvez tente fazer alguma outra para o segundo semestre depois da KM Runner. Mas aí agora na SPCT eu quero ir para o 21 um pouquinho mais forte, chegar um pouquinho mais forte, sei lá, tentar um 3,50, 3,48, 3,50 lá para meia. Ele tá falando de 3,50 pace. por minuto, de pace, por KM. E a maratona é 21. 21. É 21 Então, quilômetros. e aí acho que, agora respondendo a pergunta, eu acho que assim, Toda a parte do ciclo é importante. Toda. Porém, depende de novo. Quando o cara já tem uma aptidão física, tipo, a Fornari ficou doente uma semana, ele voltou na outra, encaixou e vai embora. Então, Que é o histórico de treino. isso, o cara no começo, por exemplo, ele falou assim, eu comecei a me preparar pro full há 4, 5, 10 anos atrás. Quando ele começou a praticar esporte, para ele poder chegar hoje no nível que está. Então, claro que toda vez que inicia um novo ciclo, toda a parte do ciclo é super importante. Mas se você ficou doente, precisou pausar essa semana, ou se sua panturrilha abriu, você precisou tirar esse volume para fazer uma correção, para fazer uma fisioterapia, uma liberação, porque é pior se você ficar correndo em cima, você vai se lesionar mais ainda. Então você teve que tirar um pouco o pé. Depois que, se você voltar com uma semana, você vai sofrer um pouquinho, e na outra encaixa, e na outra você está de volta no jogo, e vai embora, entendeu? Então assim, todo ciclo é importante, mas quem trabalha numa alta performance, ele pode falhar em algum momento. Ele não pode falhar 1, 2, 3 semanas. Parei uma semana que eu estou machucado. A outra que eu desanimei. A outra eu não quero mais. E na quarta semana ele fala, vou voltar. Não, aí ele volta o patinho feio. Aí vai voltar lá embaixo mesmo. Aí talvez ele tenha que fazer toda a construção de novo, né? Aí volta a prescrição lá, detalhada, para poder fazer o volume, subindo o volume novamente, né? Mas ele perder uma semana para o atleta que é de alto rendimento, às vezes não vai afetar tanto. Às vezes vai dar até uma descansada na cabeça, para ele chegar e falar, agora eu preciso voltar, e ele volta mais firme. Que legal. E a gente vai falando porque assim, a gente tá com duas referências aqui, né, galera? E aí a gente vai. E que referência, A gente começou numa coisa mais simples e a gente já tá nas performances, né? Vamos voltar aqui pro pessoal que quer começar, né, no esporte de endurance. Já quer fazer o duatlon, dia 22 a corrida de 5 km, a caminhada de anos. Explica o que é doatlon, quer dizer. O que é duatlon? Você tá falando de corrida criado, você vai chegar duatlon agora, sabe o que é isso? Hoje o duatlon, ele é uma introdução para o triatlon, tá? Ele é a porta de entrada para quem está ou só correndo ou só pedalando. Para aquele atleta que dá alta performance, que ele já chegou ali, ele alcançou o seu ápice na corrida, nas maratonas, vamos dizer assim, e ele está procurando algo a mais. Ele vai para o duatlon, que aí é onde ele tem que correr, pedalar e correr de novo.
Da mesma forma, para aquela pessoa que está no ciclismo, que está no seu ápice ali, não tem mais por onde ir, ele vai fazer o duatlon, onde ele tem mais uma vez que correr, pedalar e correr. No nosso caso, dia 22 de julho, 6 km de corrida, com 30 de bike, terminando com 3 de corrida de novo. Fácil. Legal. Bacana. É para se desafiar. Fizemos isso Pode ser exatamente. tanto sozinho, solo, como. Nesse evento que nós vamos fazer é em dupla. Tem tanto solo quanto em dupla. Tem solo. A gente optou em fazer essa parte do duplo exatamente por isso. A introdução da galera, né? Porque assim, eu conheço muita gente que pedala, mas não corre. E assim, eu conheço muita gente que corre e não pedala porque não tem a bike. Então assim, faz em dupla, aí por exemplo, eu vou fazer em dupla, aí eu chamo o Michel que corre a caramba, eu vou pedalar e ele que se vira pra ele, cara, ele que lute, na hora que eu chegar no pedal, eu entrego pra ele, ele que se vira, 3 km lá. Quais os tipos de bicicleta que pode? Nesse nosso evento, mountain bike e speed. Os dois. Aquela de triatlo não vai poder. Não, pode, de estrada pode, de estrada Também não pode. tem a... Sim, pode. A gente Vai, tem uma de lavada. A gente, não, é assim, Se tiver muita subida, é ruim. eu tô pedalando com um amigo meu que ele tá testando uma TT, e, que é a bike de triatlo, né, galera? TT é bike pra triatlo. E no plano, na descida, nossa, é um foguete. Na hora que chega na subida, ele tipo assim, cai drasticamente, assim, ele vê, e assim, ele não tem a posição igual da speed pra sprintar, pra subir, fazer força, não sabe, ele fica sentado, e o pouquinho que ele sobe não é confortável, então assim, dependendo do trajeto que for, que é surpresa, né? Se tiver muita subida, o cara do traço Surpresa nada, tá lá no regulamento. Eu só no regulamento. Mas o que a gente fez, que a gente achou legal, foi separar a mountain bike da speed. Quem for de mountain bike, obrigatoriamente vai na terra. Ah, mas eu não ponho minha bicicleta na terra. Então, senta um minuto, desculpa. A MTB foi feita pra terra, entendeu? Não tem como a gente mensurar uma pessoa de MTB com uma pessoa de bike de estrada, não dá. Tô mentindo? Não dá, a performance é diferente, entendeu? E aí depois no final, como que a gente vai classificar? Entendeu? Vai apurar. Aí o da MTB, ele foi no asfalto. Ele, teoricamente, vai ser melhor porque vai na terra. Entendeu? Então não dá. MTB vai na terra e bike de estrada no asfalto. Só isso. Vai ser bem legal isso, tá bem bacana. Reta final, produção, Olha e meio aí, tá tranquilo. 2 minutinhos para agradecer. Foi 1h30 já. Caralho. Pô, deu tempo de falar. Aí assim, deixa aberto pra vocês agora. A gente já tá no esporte, todos nós aqui que estamos aqui, até a produção ali, nosso produtor é do jiu-jitsu, tá no esporte e tal. A Érica ali. A Erika ali, a minha noiva tá lá, ó, também tá correndo, pedalando, trouxe ela pra esse mundo também. Isso eu assumo a culpa, foi eu mesmo, pode perdoar pra ela. Mas eu queria que vocês deixassem um recado simples, nada assim, pra quem quer começar, porque todo mundo tem empresa de começar, todo mundo é esporte. Eu vivo vários esportes, eu tenho pessoas na minha família que falam, eu não tenho coragem, não consigo. Tipo assim, a pessoa nem tentou, entendeu? E tá tudo bem, porque faz parte do ser humano ter esse medo, entendeu? Então eu acho que nós já estamos aqui dentro, eu falo nós, que todos nós aqui somos responsáveis por isso, temos que incentivar. O mundo tem muito. Nós temos que ser incentivadores de pessoas, né? Tem críticos demais. Então, se vocês quiserem deixar. A gente chamou vocês aqui para mostrar pro público que vocês são normais. São normais, você pode tocar ali, pode trocar ideias. São de alta performance, mas são Se normais. precisar amarrar uma São sardinha normais. para puxar vocês também vai, entendeu? Por favor, as câmeras são de vocês. Legal, eu deixo um recadinho só de ver o primeiro passo. A atividade física em si, ela muda a vida e a mente do ser humano. Então, dê o primeiro passo, vai para cima, encontre o esporte que você goste, que você curta, né? Tem muita gente que não se dá com o ambiente fechado, que é a academia em si. Aí ele procura uma opção de corrida, procura uma opção de bike. Tem gente que não gosta do esporte em relação voltado para o cardio, aí ele procura uma academia, né? Mas eu acredito que desde o momento que você esteja no esporte, você está cuidando da sua saúde. E eu tenho certeza que aí o Fornari pode falar com
com mais propriedade de todas aquelas questões de diabetes, colesterol, triglicéridos, que você pode sofrer lá na frente. Isso vai tardar muito mais ou nem vai acontecer. O quanto você se previne para qualquer tipo de doenças aí futuras. MC Gomes. Maravilha. Pessoal, o primeiro passo é o mais difícil, né? Eu falo para todos os meus pacientes nas consultas que é fundamental a atividade física, independente ela de qual for, né? Por quê? Essa questão das doenças, a questão mental, hoje a gente vive num mundo sob pressão, a gente precisa de uma válvula de escape. Eu encontrei no esporte essa válvula de escape, e isso é muito importante, porque o exercício libera hormônios do nosso corpo, que dá a sensação de prazer, de bem-estar, vai proteger seu coração, vai evitar diabetes, a pressão alta. Então, hoje está intrínseco, você tem que fazer uma atividade física. Ah, não gosto de nada. Não, mentira. Ah, não gosto de giló. Você nunca comeu? Você tem que fazer alguma coisa. Andar, você não anda, você não gosta de andar? Começa andando, quem sabe você vai gostar. Procura um profissional que vai te orientar, que vai te ajudar, que vai pegar na sua mão para você fazer da maneira correta. Não queira pular fases. Ah, eu quero começar no triatlo, vou começar pelo Ironman. Não, tá errado. Alguma coisa vai acontecer, você pode até morrer. Então, dá o primeiro passo é mais difícil, depois a escadinha vai ficando mais tranquila. Vamos dizer assim, mais ou menos, né? Não fica tão tranquilo assim, mas depende. Aí vai vindo os amigos, vai vindo os apoiadores, entendeu? Aí vem aquele amigo que você fala, eu tenho muito isso, às vezes eu tô correndo, eu tô assim, diminuindo o pace, e aí um amigo fala, bora, aí você, vamos, levanta a cabeça, você levanta a cabeça, Eu acho, é normal. Eu acho bacana que eu posto lá, né, no Instagram, e o pessoal fala, pô, mas como é que você consegue, né? É a disciplina. Então, todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus afazeres, tem os seus problemas, dá para encaixar. Se você tem meia hora no seu dia, você vai conseguir. É questão de você querer. Né? E é fundamental, então faz parte do seu sobreviver, você ter uma atividade física. O nosso treino da madrugada lá é 5h40 da manhã até às 7 da manhã. Aí, geralmente, eu acabo comentando com os alunos, né? Eu falo assim, pô, a gente tá sendo 7 já treinado. Tem galera que vai entrar às 9 e nem acordou. Bem, então, assim, é questão de opinião. Sim. E esse cara que vai entrar às 9, pode ser que ele às vezes vai até só às 17. Vai trabalhar até às 17, até às 18. Entendeu? E ele não pratica nada. Então, assim, tá perdendo tempo. Toma cuidado. Pratique alguma atividade física, o que gosta, vai procurar uma caminhada que seja, mas vai te fazer com certeza muito bem. Esse sábado eu saí 5 horas pedalando, já tinha pedalado 3 horas e pouquinho, tava o sol ainda nascendo, eu falei, nossa, meu Deus, povo, né? Na hora que eu olhei, falei, puta, 8 e pouco ainda, 3 horas e meia de pedal já. Nossa, e é bom, porque você já, quando você faz o esporte de manhã, pô, você fica o seu dia, nossa, você fica o seu dia... E é mais seguro também, mais seguro. Porque não tem trânsito, a gente faz esporte ao ar livre, tem que pensar muito nisso aí também. E eu, particularmente, quando você sai de manhã, não tem tanto carro, não tem todo o trânsito. Quando você volta, que o trânsito está começando, aí você já chegou na sua casa, tá tranquilo. E pessoal, gostaria de agradecer aí a oportunidade e por você nos escolher para ser o primeiro episódio. Vocês são 011. Parabéns por esse projeto de vocês, é muito importante isso, para abrir a mente da população, das pessoas, para orientar. Que hoje a gente vê muita coisa no Instagram, TikTok, que não é real. Né? E às vezes acaba mais prejudicando do que ajudando. Isso eu vivo diariamente na medicina com o Dr. Google. Então, assim, é muito importante isso, trazer profissionais qualificados para passar mesmo o seu dia a dia, ver que são pessoas reais, que dá para fazer. Então, assim, parabéns e que vocês tenham muito sucesso. Muito obrigado pela mensagem. Eu tenho uma frase que eu falei quando a gente pensou nesse podcast e pensou em quem a gente escolher, né, que eu quero deixar para vocês feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, galera, a gente trouxe 2 pessoas que vivem nos esportes deles, né? Eles transferem o conhecimento que eles têm, mas eles aprendem também o que eles ensinam, entendeu? Todo dia. Eu sei que eu treino com o capitão, eu vejo lá que ele se cobra, ele aprende o que ele mesmo ensina lá. Ele mesmo. Então, fico muito feliz de ter vocês aqui, de verdade, referência no esporte, a verdade não engroa, e esse foi um dos princípios do nosso podcast.
trazer a verdade para todo mundo. Não criticar ninguém, não passar Isso. pano em nada. Quero Falar, não, é gostoso. Não é gostoso, vai Dói, ter que como o Felipe falou no dói. começo, dói. Tem que Dói. fazer isso, porque só que assim, é para todo mundo. Dá para fazer. Reta final, quem são os próximos convidados a sentarem na poltrona amarela? Os próximos serão o Rodrigo, né? Rodrigo Gonçalves. O Digão lá da nossa Roda Livre, e o Magno Ruiz, ultramaratonista de natação. Inclusive, ele fez agora, final de semana, uma ultramaratona de, se não me engano, 15 quilômetros nadando. Cara, é muito tempo nadando. Vocês acham que fazer teatro é nadar 15 quilômetros? Não maguelo, não, mas Teve um amigo meu que falou, vamos se inscrever no Fazer Mais. Eu falei, vai se ferrar, cara. pedala muito. Bom, galera, Reta final, vamos agradecer aos nossos patrocinadores os também, colaboradores. colaboradores. Pessoal da produção que está aí atrás das câmeras, obrigado pela Valeu, paciência, valeu. valeu. Live Produtora, Isso aí. obrigado na pessoa, na figura do André, obrigado André, valeu. Irmãozão, Obrigadão. obrigado. Tá? Vamos agradecer, quero agradecer, não posso deixar de agradecer o Mauro e a Manoel, secretário do esporte. Tá apoiando muita gente também. pra Cara, fazer é o evento, pessoa tudo mais. fenomenal. As portas lá estão abertas para todos, eu percebi isso. É um cara que tá disposto a ajudar. A Ocean Drop também, que é uma parceira da FAI Suplementos, que eu troquei uma ideia com eles super apoiaram. Eles têm inclusive uma iniciativa muito bacana, que cada produto vendido deles, eles tiram 250 gramas de lixo do oceano. É bem legal. Já foram mais de 15 toneladas. Eles esse ano. fazem isso e eles são autossustentáveis, reciclam para fazer as sacolas deles, então é bem bacana. Produto 100% orgânico. Bem legal. Charles da TWG, gráfica rápida e comunicação visual. Charlão, Nossos folders. você tá aqui no nosso coração, irmão. Obrigado. Quem mais? O Shopping Praça Nova, né? Shopping Equipe Praça Nova, a Livinha, Livinha, gente boa, hein? Parceira Que demais. menina bacana, Ela se cara. apresentou o evento pra ela na mesma hora falou assim, pô, legal, vamos fazer. Legal, sabe? Foi bem bacana. E agora, Tarcísio, Tarcísio, o Prates aí, a gente trocou uma ideia com ele, ele falou, não, quero Tarcísio, falar. parceiro, inclusive ele mandou um presente pra vocês. Verdade. Parceiro, mandou um produção, por presente. favor. Oh, olha só. Presente. Aqui, ó, ali, ó, tá? A Cortesia, cortesia da Cinco Pratos pra vocês, tá bom? Tem um kitzinho, tá, galera? Tem um kitzinho do suco dentro. A gente só não faz suco porque a gente é tirado por causa É pra ver se gela, meu Tarcísio, é o teste, hein? Aí, ó. Boa. Fechou, galera? Obrigado. Show, pode se apoiar no esporte aí. A secretaria também do Secretaria de Mobilidade Urbana, o Julião lá. o Julião. Julião, obrigado pela atenção, tá apoiando o nosso evento também dia 22 de julho, com a sinalização, guarda municipal, muito importante pra gente. Esqueci de alguém? Só isso. Se esqueci, Que horas ferrou. vai começar? E, lógico, agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente, lógico. Sem vocês, nós não somos ninguém. Respondendo a sua pergunta, dia 22 de julho, largada e chegada no Shopping Praça Nova. Inscrições 7 na horas. página do Incentivo Esporte. A largada vai ser pessoal? às 7 horas. 7 horas. A gente está trabalhando muito em questão de segurança também. Vai estar bem Segurança, sinalizado. sinalização, aprendemos com o Michel. Aprendemos com o capitão. Pedimos muito a ajuda dele para isso aí. E vai ser um evento bem bacana, galera. Vocês vão curtir demais. Pessoal, Espero muito que vocês obrigado. estejam lá, hein? Vamos lá, cara. Você também? Parabéns. Show. E Obrigado. valeu, galera. Obrigado. Até o hashtag 02. Um abraço, obrigado. Vamos. 02.